A luz no deserto. A primeira meditação sobre essa temática está baseada no livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Em Gênesis 15, 1, narra o encontro de Deus com Abraão em um deserto. No versículo 1, diz que depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Após isso, Abraão fala com Deus dos seus medos. O primeiro medo de Abraão era diante da promessa de um filho não se cumprir. Nos versículos 2 e 3, Abraão diz: Ó Senhor Deus, que me deras, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. E Abraão prossegue: Tu não me deste filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. O segundo medo de Abraão era o medo diante da insegurança material. No versículo 7, após Deus dizer que havia tirado Abraão de Ur dos Caldeus para lhe dar uma terra como herança, no versículo 8, Abraão pergunta ao Senhor: Como saberei que hei de receber a terra por herança? Conforme Abraão ia apresentando os seus medos, Deus ia respondendo a cada um deles. Quanto ao primeiro medo, Deus reafirma sua promessa de um filho. No versículo 4, Deus diz que o herdeiro de Abraão vai proceder dele mesmo. E no versículo 5, Deus manda Abraão contar as estrelas, se é que consegue contá-las. E disse: Assim será tua descendência. Depois, quanto ao segundo medo de Abraão, Deus reafirma sua promessa da terra. No versículos de 9 a 11, Deus manda Abraão preparar um sacrifício. No versículo 12, ao pôr do sol, cai um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. No versículos de 13 a 16, Deus então fala algumas coisas que iriam acontecer no futuro. E no versículo 17, quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha que passava entre aquelas metades, ou seja, o Senhor se comprometeu com sua promessa. Então, Deus promete a descendência, primeiro medo, e segundo, Deus confirma a promessa da terra, o segundo medo de Abraão. Há luz no deserto, há luz no deserto, há luz no deserto. E a primeira grande lição que a gente vai ver em todo esse estudo é que essa luz revela quem somos, revela quem eu sou, revela a nossa identidade, revela com transparência quem nós somos. A luz revela quem eu sou, sem disfarce, sem máscaras. Quando no versículo 1 Deus diz: Abraão, não temas, Deus diz isso por quê? Porque provavelmente Abraão estava mascarando alguns sentimentos, alguns medos, algumas incertezas, e Deus conhece o coração de Abraão e ele diz: Abraão, não escondas nada de mim. Revela-te a mim sem máscaras, não finja. Se você está sentindo medo, se você está inseguro, Deus induz a Abraão a olhar para dentro de si, e essa luz vai produzir na vida de Abraão o autoconhecimento, porque ele vai apresentar-se então para Deus sem máscara, sem disfarces. Ele vai dizer exatamente aquilo que ele estava sentindo. Essa luz lança a luz sobre a vida de Abraão. Isso leva a falar sobre seus medos e incertezas. Em segundo lugar, a luz revela a qualidade da fé, revela a autenticidade da nossa fé. Quando Deus reitera a promessa que ele fez da descendência de Abraão, o mandamento e manda Abraão contar as estrelas do céu, nada mudou, o milagre não aconteceu. Ele continuou ali sem o filho. Mas o versículo 6 é muito profundo, é muito bonito, porque diz: E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Gosto muito do versículo 6, porque Abraão simplesmente creu, e isso é fé. Há uma frase que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos que diz: ter fé não é dizer eu determino, ter fé é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade.
Ter fé, para muitos, é dizer com ousadia, é determinar, é exigir de Deus, é mostrar uma confiança absurda e não bíblica muitas vezes. Mas a fé verdadeira é você realmente se submeter à vontade de Deus. E Abraão creu no Senhor. E em terceiro lugar, essa luz revela a perspectiva que temos a respeito do próprio Deus, a perspectiva que Abraão tinha de Deus. O tamanho dos desertos, o lugar nosso na história, a qualidade da nossa fé, enfim, tudo na nossa vida está intimamente relacionado com a perspectiva que temos de Deus. Dependendo da perspectiva, ou o deserto será muito mais assustador e ameaçador, ou então será temporal e transitório. É a perspectiva de Deus que vai determinar o tamanho dos desertos da nossa vida. Há luz no deserto, luz que revela quem eu sou, sem disfarces, sem máscaras. Luz que revela a qualidade, a autenticidade da minha fé. E luz que revela a perspectiva que temos a respeito de Deus. Muitas vezes passamos por desertos, por tribulações, por dificuldades nas nossas vidas. Mas lembre sempre disso. Há luz no deserto. E essa luz, ela pode revelar muito a nosso respeito, a respeito da nossa fé e a respeito de quem Deus é em nossas vidas. Pense nisso e que Deus te abençoe.